Vamos agora para a palavra. Aleluia. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fizeste. Como o Senhor falou comigo nesses dias, fale comigo, fale conosco através da palavra. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu e nós precisamos ouvir. Que almas, papai, através da palavra, sejam salvas, curadas, libertadas, transformadas e renovadas e avivadas pelo poder do seu nome, Jesus. Com fé, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora mais preciosa da live, que é a palavra do Senhor. Não importa se vai doer, não importa se vai ser leve, o que importa é que Deus quer falar contigo, não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Então, vamos ouvir Deus falar. Abre lá em São Mateus, no capítulo 26, versículo de número 26, que diz: Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 26, versículos 26, que diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, e o partiu e deu aos discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E quando comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, e o partiu e deu aos discípulos, e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não bebereis desse fruto da vinde, até aquele dia que eu beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 26, rapidinho para você entender. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, este é meu corpo. Só até aqui. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Interessante muito essa passagem, viu, irmão? Irmãos, essa passagem aqui fala a respeito da última ceia.
antes de Jesus ser crucificado, a última ceia que Jesus foi traído. Este capítulo desse versículo, que o capítulo 26 de Jesus conta, na verdade, 5 fases. Conta quando Pedro nega Jesus, Jesus perante o Sinédrio, Jesus é preso, Jesus no Getsemane, preso pelos fariseus, Pedro é avisado, o jantar de Betânia, o preço da traição, que Judas Iscariotes traiu Jesus com 30 moedas de prata, e chegamos à última Páscoa e à Santa Ceia. Ou seja, a última ceia de Jesus. Né? Essa foi a última vez que Jesus comemorou a Santa Ceia com os seus discípulos antes da sua crucificação, antes de ser traído por Judas e antes de ser preso no Getsemane por estar orando pelos fariseus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, neste capítulo e nesse versículo que acabamos de ler, a Bíblia diz que a ceia do Senhor, ela é coletiva. Como assim? O convite à mesa foi cantado hoje no hino 301, Vencear. O convite à mesa é para todos. Não tem acepção de pessoas. E não importa quem é. Jesus só quer que participe. Jesus só está convidando. É que não é naquela passagem na Bíblia, que nem me falha a memória, que o rei convidou todo o reino por uma festa e o povo não quis ir. E ele acabou convidando até o morador de rua, o pessoal de fora, inimigo, para estar na festa. Só que a diferença é que entrou um estrangeiro, um homem que não tinha as roupas, e depois ele foi expulso da festa, porque ele não tinha o acesso de participar da festa. Se eu não estou enganado, me corrijam. Irmãos, o que eu quero chegar hoje é que o tema da mensagem do Senhor é o convite à mesa. Esse é o tema da mensagem de hoje. O convite da mesa do Senhor é para todos. Só que nem todos têm o acesso a participar do ato. O convite à mesa do Senhor é para todos. Só que participar do ato da Santa Ceia não é para todos. O convite para chamar para tomar a Santa Ceia, como eu falei, ela é coletiva. Então, não importa se você é baixinho, se você é alto, se você é branco, se é negro, se é de outra classe social, se é de outro ministério, se é de outra cultura, se é de ideologias que você foi ensinado, que você não sabia que era errado, mas Jesus Cristo acabou te clareando. Não importa se você era mentiroso, não importa se você era traidor, não importa se você era preso, não importa! Nem se você era uma prostituta. O convite à mesa do Senhor é para todos. Até para o ímpio. Só que isso mesmo que você viu, o convite à mesa do Senhor é até para prostituta. Porque o convite é para todos. O convite é para todos.
mas só pode participar do ato se for batizado. Irmãos, hoje é uma manhã de reconciliação. Vem cear. Jesus Cristo está te chamando. Vem cear. Larga as coisas desse mundo. Vem cear. Vem aproveitar as maravilhas que o Espírito Santo de Deus quer que você aproveite. O engraçado é que nós não merecíamos. Nós pecamos e erramos. Nós, se não fosse Jesus, já estaríamos no inferno, na condenação e queimando até agora aquele calor de 300 mil graus. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, ele nos salvou e não fez isso. Deus enviou seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Morreu por nós, ressuscitou. E antes de partir, pediu para nós celebrarmos a ceia. Foi o próprio Jesus que mandou. Agora, se fosse o homem, a Santa Ceia já teria sido extinta desde o tempo de Cristo. Mas a Santa Ceia ela prevalece até hoje porque o próprio Jesus mandou a gente cear. Mandou a gente fazer o ato. Tanto que até no meio da mesa tinha um traidor. Os discípulos ficaram preocupados. Puxa, quem de nós há de trair? E estávamos preparando para a última Páscoa, agora a Santa Ceia. Os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo. Mas não é para entender, é para viver. Mas, puxa, será que a gente vai ser traidor? Será que a gente vai ser traidor? Será que a gente vai ser traidor? Aí ele disse, mestre, quem vai te trair? Aquele que está do lado comigo e comer comigo vai me trair. Aí então revelaram que Judas era o traidor. Jesus revelou que Judas era o traidor. Sabe como? O que mete comigo não no prato, o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele que está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem não se houvera nascido. E respondeu Judas, o que o trairia disse, porventura, eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Jesus sabia que Judas traiu ele por 30 moedas de prata, para entregar ele para os fariseus e ele ser morto na cruz. Judas Iscariotes fez isso? Fez. Ele poderia ter não feito? Não. O que mais andou, o que mais esteve ali lado a lado, não tinha compromisso com o reino. Tem muita gente que está na igreja, que é o braço direito do pastor, mas quer ver o pastor na sepultura. Tem muita gente que é braço direito do seu pastor presidente, do seu pastor setorial e do seu coordenador e do seu, acho que do seu irmão, mas quer ver seu irmão na cova. Pode estar muito tempo na casa do Senhor, mas a mente de Cristo não tem. E o reino do céu não está com ele. Nem todos que estão na casa do Senhor têm o reino dos céus na sua mente. Por isso que faz coisa errada. E não foram convertidos de verdade. Foram convencidos. Só porque viu que ia ter as bênçãos.
Não adianta nada caminhar com Jesus e estar com Jesus se você não tem Ele no seu interior. Judas pagou um alto preço por isso. Ele acabou se matando. Foi para o céu? Não. Está até hoje no Hades. Irmãos, o convite é para todos. Não tem exceção. Só que eu que tenho que me examinar se eu posso tomar ou não. Você não pode decidir por mim se eu posso participar da mesa ou não posso. Eu não posso decidir por você se você pode tomar ou não. Aí é com você e com Deus. Irmão, sai dessa vida de tristeza. Seja sincero com Deus. Confesse seus pecados. Jesus terá seu nome no livro da vida. E você poderá descer as águas e ser uma nova criatura depois de sair nelas e participar do ato e viver experiências maravilhosas com Deus em todas as áreas da sua vida. Isso não sou eu que estou prometendo, é Jesus que faz. Só que para isso temos que renunciar à nossa carne todo dia. E ter uma mente transformada. Judas não tinha uma mente transformada. E ele participou da mesa? Participou. Só que indignamente. E quantos que estão na igreja e tomam Santa Ceia dignamente? E quantos que não têm conhecimento e tomam Santa Ceia também dignamente para a sua própria condenação? Eu mesmo falo de mim mesmo. Muitas das vezes eu analiso, me pesquiso, observo, me examino se eu devo tomar ou não, porque diz as Escrituras em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examinais o homem a si mesmo. Só que não é na hora da ceia, não é um dia anterior, é um mês inteiro, é todo dia que eu tenho que auto me examinar e eu falo, eu não sou merecedor, eu não sou digno, mas Jesus é. Ver como é que está a consciência, ver se cometeu algum pecado, pedir perdão a Deus e prosseguir. Não existe pecadinho e pecadão. Existem pecados que as consequências são maiores e as outras são menores. Só que para as consequências maiores vieram das menores. Tem pecados que você pede perdão a Deus e segue. Só que tem pecados que tem que ser tratados. Você pediu perdão a céus, mas tem um processo. Tem gente que acha que tomar a Santa Ceia em pecado tá tudo certo. Só não pode ter mágoa e raiva do irmão. Negativo. Se está em pecado, se está em algum vício, se está em adultério, fornicação, em qualquer tipo de ato que seja, não pode tomar. Não pode misturar o sagrado com o profano. De jeito nenhum. Na fonte que jorra a mesma água, não pode jorrar dois senhores. Aí eu te oriento, procure seu pastor, procure uma igreja mais próxima, se reconcilie com Cristo, o Espírito Santo vai te convencendo. Não, você tem que parar, prossiga e queira ter uma nova vida com Cristo hoje, vem cear, irmão. Jesus está te convidando para cear, só que tem um preço, renunciar, ter uma vida transformada. Não vai arrancar seu pescoço, não vai arrancar pedaço
Deus só quer que você participe da ceia com Ele. Só que para isso tem um processo de santificação. Não pedir para você ser santo, isso nunca. Mas sim ter uma nova vida com Deus transformada. E é claro, os que têm pecados que não vai sair da noite para o dia. Se você está tentando, se você está se libertando aos pouquinhos, isso agrada a Deus. Na minha concepção, se é assim, você pode. Mas, se continuou e não reconheceu, aí não pode. Mas é como eu falei, nesse caso eu não posso opinar. Procure o seu pastor, procure uma igreja mais próxima, que pregue a Bíblia, que a maioria delas pregam, e procure um pastor que te oriente a tomar a Santa Ceia do Senhor. E fale para ele o seu caso, que ele vai te orientar e te ajudar. Amém? Irmãos, porque eu quero ser breve. Algumas vezes eu falo para mim mesmo que eu cometi um pecado terrível, eu cometi um erro terrível, que eu pedi perdão a Deus e eu não queria tomar a Santa Ceia de jeito nenhum. Que eu acabei sendo até duro demais comigo mesmo, acabei sendo rígido demais. Que era uma coisa desse tamanho. Que era só pedir perdão a Deus e esquecer. Só que eu me endureci meu coração e eu falei que eu fui rígido demais. Eu não cometi uma coisa mirabolante. É coisa que acontece com todo ser humano. Que eu pedi perdão a Deus, que é natural. Que eu pedi perdão a Deus. Aí eu falei, não vou tomar Santa Ceia não, porque eu estava sendo duro demais. Aí meu pastor falou, por isso mesmo você deve tomar. Porque reconheceu que pecou, pediu perdão, não praticou mais, então pode tomar. É isso. É a mesma coisa os vícios. Se você está tratando, parabéns. Mas não se compare com ninguém. Esse vício vai sair aos pouquinhos. Essas práticas do mundo vai sair aos pouquinhos. Não fique se cobrando de si e nem se comparando, tá bom? Vai no seu tempo que Deus é contigo. E você estará conosco ceiando. Ou antes. Se está se tratando, pode tomar. Tem problema. Irmãos, uma coisa que eu fico observando é que Jesus, ele é maravilhoso. Porque nós não merecemos nada disso. Fazer aquilo que ele mandou fazer. Comer o pão, beber o cálice, morreu por nós e ressuscitou. É a festa da igreja. Jesus está na casa e nós ali celebrando. O acesso ao convite para mesas é para todos. Vem, sai dessa vida de tristeza, sai dessa vida de murmúria, sai dessa vida de escândalos, de pecado, irmãos. Hoje é manhã de reconciliação. Essa é uma palavra para você, que saia desse mundo e vem ceiar com Jesus. E venha se arrepender dos seus pecados. Jesus vai ter seu nome escrito no livro da vida e você estará ceiando conosco. Aleluia! Mas só pode participar do ato se é batizado nas águas e se está tendo uma vida transformada com Cristo. Não é da noite para o dia. Se batizou, está se libertando, vem. Pode tomar. A minha primeira Santa Ceia que eu tomei foi em setembro de 2019.
1º de setembro de 2019, eu desci as águas. No dia 8 de setembro de 2019, foi a minha primeira Santa Ceia. Me lembro como se fosse hoje. É uma coisa que marca a nossa vida. Jesus te dá o pão. O cálice. Para ter uma vida transformada com Ele. E você rejeita. Não pode não. Valorize a ceia do Senhor. Porque ela que nos reveste também espiritualmente. É memorial, é um ato a ser feito. Foi o próprio Jesus. Porque aquele que não come e não bebe comigo não tem parte comigo. Venha ter parte com Jesus. Essa é uma palavra de reconciliação, de reflexão. Largue esses pecados e venha cear com Jesus. Você já se examinou essa semana? Você já se avaliou se você deve tomar ou não? Tome a Santa Ceia do Senhor com dignidade. Dignidade que eu falo não que eu sou digno, mas com a consciência limpa e tranquila. É sério. Eu não estou brincando, é sério. O ato da ceia é sério. Os cultos de Santa Ceia é sério. Antigamente os cultos de Santa Ceia eram lotados, hoje é mais ou menos, porque ninguém mais quer ter compromisso com o reino, irmão. Venha querer ter compromisso com o reino, Jesus está te convidando a cear, Jesus está te convidando a estar com ele na mesa, e você não vem, venha! Eu vou participar do culto, mas do ato não, porque ele não sou batizado, tudo bem, o importante é que você está participando do culto, mas do ato não tem problema. Um dia você vai estar participando do ato. É só se converter e batizar e ter uma vida renovada. Mas se avalie primeiro. Isso Deus não vai fazer por você, eu não vou fazer por você. O convite à Santa Ceia é coletiva. Tomar e comer a Santa Ceia com todos é coletivo. Só que o pão e o cálice, quem decide se vai tomar ou não, é você, é individual. Mas se você tem alguma intriga com o seu irmão ou algum pecado, confesse e peça perdão. Mas, puxa, não há necessidade. Há necessidade sim. Porque é sério isso. Porque se tomar indignamente, quem vai estar pagando o preço vai ser você mesmo. Um exemplo que eu vou citar. Se eu cometi alguma coisa grave com alguém, algum pecado, algum erro, e eu não confessei, eu não pedi perdão, que Deus me livre que isso aconteça, eu vou tomar ceia? Não. Tem que se examinar, tem que se autoanalisar, não se ficar se cobrando e querendo ser um super-herói gospel, não! Mas buscar a Jesus um pouquinho mais, avaliar como foi esse mês, como foi esse ano, se fez aquilo que Deus mandou, se obedeceu. Pecar, errar e vacilar nós vamos, com certeza, mas não vamos permanecer no mesmo erro e no mesmo pecado. Porque Cristo liberta e o Espírito Santo convence. Tem alguém que você magoou? Tem alguém que feriu? Eu falo por mim mesmo. Nesses dias eu tinha uma raiva, uma ira muito grande de alguém. Uma raiva terrível que eu queria, na verdade, pegar essa pessoa e brigar com ela. Só que eu pedi perdão a Deus, tirei essa mágoa
conversei com a pessoa e liberamos o perdão e hoje somos irmão em Cristo. Pensa como isso liberta. Tomar a Santa Ceia indignamente não é só ter mágoa ou raiva do seu irmão. Tomar a Santa Ceia do Senhor indignamente é se você está em pecado e toma a Santa Ceia. Por exemplo, eu desobedeci a Deus indignamente. Eu menti indignamente. Eu furtei, roubei ou fiz uma coisa muito mais grave indignamente. E todo aquele que toma a Santa Ceia indignamente vai estar prejudicando você mesmo. Tem gente que fala, irmão, você não pode falar isso porque tem gente aqui na igreja que faz coisa pior. Pois é nesses mesmos que estão prejudicando ele mesmos. E você acha que alguém liga? Não. Você irmão, nem deveria ligar para isso, sabe por quê? Porque essas pessoas que tomam a Santa Ceia do Senhor indignamente, coisa que não é para fazer, elas estão condenando elas mesmas. Agora nós que procuramos fazer o melhor para Deus, não. Elas vão ser cobradas? Vão. Por mim, todos, antes de tomar o culto de Santa Ceia, deveriam confessar o seu pecado publicamente. Mas depois tomar, porque é sério. Irmão, a Santa Ceia não é brincadeira, é um negócio sério. Valorize, examine-se. Já não está na hora de deixar o velho eu e ser uma nova criatura. Já não está na hora de deixar o passado, os pecados de lado, as mágoas de lado e ter uma vida transformada com Cristo e participar da Santa Ceia. Já não está na hora, irmão, disso. Já não está na hora, irmãos, de cear. Já não está na hora, irmão, de ter uma vida transformada. Já não está na hora de parar com essas loucuras, parar com esses pecados, parar com esses sentimentos ruins, pedir perdão a Deus e ter uma noite e ter uma reconciliação com Cristo, uma vida transformada e viver feliz com Jesus pelo resto da vida, irmãos. Aqui na terra, mas viver na eternidade. Já não está na hora de mudar. Já não está na hora de amadurecer. Quanto tempo você perdeu nesse mundo de pecado? Quanto tempo você perdeu não tomando Santa Ceia? Quantas Santas Ceias você perdeu estando em pecado? E se Jesus Cristo voltar hoje? Vai. Como você está com Deus? Como está a sua caminhada? Como está a sua casa? Como está a sua vida diante dele? Quem tem que responder essa pergunta é você mesmo. É você e Deus. Quem tem que responder essa pergunta sou eu e Deus. Porque eu que vou prestar contas. Ai de mim se não fazer isso. Serve mais para mim do que para você. Ou melhor, serve para todos nós. Mas nesse contexto agora serve mais para mim. Tomai e comei todos. É todos que Cristo quer que participe da ceia. Só que para isso tem que renunciar a si mesmo, para depois participar da ceia. Aí o Espírito Santo convence. Você errou, você pecou, pediu perdão. A pessoa se conserta, toma ceia e segue. É manhã de reconciliação. Essa é uma palavra para você que talvez esteja no pecado, talvez esteja no mundo e quer participar desse momento maravilhoso que sempre acontece uma vez por mês. Ou, se dependendo da igreja, uma vez por ano. Puxa, todo mundo participa do culto de Santa Ceia. Por que é longo? Porque é a Santa Ceia de Jesus.
que Jesus está na casa, todos os cultos Jesus está. Só que a Santa Ceia, que foi ele que fez, é tão espiritual que a festa é dele, então acaba na hora que ele quiser. Por isso que o escolho de Santa Ceia é longo, porque Jesus está na igreja e a festa é dele. É uma festa ser do Senhor. Você já viu festa acabar cedo? Não. É a festa de Jesus. Todo mundo preocupado com a Páscoa, mas Jesus veio. Venham aqui para minha Páscoa. Todo mundo preocupado com a Páscoa. Mas olha só a Páscoa que é. Vem cear comigo. Vem celebrar a minha Páscoa. A Santa Ceia é a festa de Jesus. É a festa do meu amigo. E ele está te convidando. A Santa Ceia é uma festa. Queira participar da festa da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma festa, irmão. Não é um velório, é uma festa. Você já viu festa acabar cedo? Não. A Santa Ceia é longa, graças a Deus que é longa, porque é uma festa. A Santa Ceia do Senhor é uma festa. Jesus convida todo mundo. Quer participar da Santa Ceia? Vem se reconciliar comigo. Batizou, se reconciliou, pediu perdão? Vem! Jesus só quer que você participe e tenha uma vida de abundância de vida com Ele. E larga esses pecados. Só isso. Jesus só quer que você participe. Jesus só quer o seu bem. Venha! Essa palavra dessa manhã, talvez, é para você que está passando por momentos muito difíceis na vida, ou está em pecado, ou está no erro, quer muito participar da Santa Ceia, mas por vergonha ou por não ter forças, não consegue. Mas hoje Cristo te dá forças. Venha. Renuncie esse eu. Venha. Venha se reconciliar com Cristo. Essa é uma palavra para você que precisa se reconciliar com Cristo. Venha se reconciliar com Cristo hoje, nessa manhã, em nome de Jesus. Venha! O céu te espera, Cristo te espera, o céu te espera, os anjos vão te acompanhando. Venha em nome de Jesus ceiar com Jesus. O Mestre está te chamando, não sou eu. Vem cear, 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 vem cear. Vem participar dessa festa, vem comer o maná do céu, vem comer do corpo e beber do sangue de Jesus e estar revestido, alimentado, satisfeito e cheio do Espírito Santo. Venha, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando. E até quando você vai endurecer esse coração duro de pedra? Vem logo! O que está te impedindo de vir aproveitar o maravilhoso do céu essa manhã? O que está te impedindo de você participar da mesa do Senhor? O que está te impedindo alguma coisa de você participar da mesa do Senhor? O que é que está embaraçando a sua vida para você não participar da mesa do Senhor? Venha em nome de Jesus. Se é pecado, Ele vai perdoar. Se é batismo nas águas, Ele vai te batizar. Se é batismo com o Espírito Santo, Ele vai te batizar. Se é para ter uma vida nova, Ele vai te dar. Mas venha logo hoje se endireitar, porque as horas se aproximam. Jesus vem e Ele quer que você vá com Ele. Então venha hoje ceiar em nome de Jesus. Aleluia. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus,
vem ceia. Breve Cristo e discípulos se achar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. A tornar a praia então, vem o fogo e peixe e pão, que Jesus que os convida a ceiar vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje que tu podes saciar, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vem cear. Aleluia! Ele te convida, mas sabe qual é o problema? Muitas das vezes a gente não quer renunciar ao nosso eu. Muitas das vezes a gente não quer renunciar à nossa vontade. Muitas das vezes a gente quer continuar no pecado porque a gente quer. Muitas das vezes a gente quer continuar nessa vida de tristeza porque a gente quer. Muitas das vezes a gente quer fechar o coração, Jesus está batendo, a gente fecha a porta na cara e não quer mais saber e quer viver essa vida de pecado. A gente não quer renunciar ao nosso eu, a gente não quer renunciar ao nosso pecado, a gente não quer fazer nada daquilo que Deus manda, por isso que muitas das vezes não vai. Esse que é o problema. Mas Jesus diz na sua palavra em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Você que tem que abrir a porta para ele. Jesus é educado, ele pode entrar. Não está na hora de renunciar a esse eu, já não está na hora de deixar o velho homem, já não está na hora de deixar as velhas práticas e viver o novo do céu. Essa é uma palavra de reconciliação e de análise. Como é que você está com Deus? Venha ceiar, analise, se reconcilie. Jesus está te chamando. É Jesus que está te chamando. Tem noção disso? Tem dimensão do que é isso? Tem dimensão do dono do mundo te chamar para ceiar? Tem noção o que Cristo fez pela gente? Irmão, antigamente sem Jesus as pessoas pediam perdão para o sacerdote. O Espírito Santo era restrita a conexão naquela época no Antigo Testamento. Mas depois que veio a época de Jesus, irmão, você não precisa mais oferecer um holocausto ou animal para pedir perdão a Deus. É só você falar, Jesus me perdoa, eu reconheço, papai, que eu falei, eu pequei e que eu quero estar na tua casa. E Jesus perdoa e você tem uma vida transformada, ele esquece, porque as suas más transgressões perdoadas, ele esquece. Entende a dimensão do que é isso? Entende a dimensão do paradigma que Jesus quebrou? Entende, irmão, o que Cristo fez por você é tão importante, tão sério, é uma coisa que as pessoas muitas vezes não têm noção que Cristo fez. Reconheça o que Cristo fez por você e não foi pouco. Se não fosse, a gente conhece que se Jesus não morresse por nós, a gente estaria no mundo de pecado. Mas é completo. Se Jesus Cristo não viesse, a Santa Ceia não existiria e a gente não teria conexão com o céu, nossos pecados não seriam perdoados, a gente estaria no inferno e na condenação e ainda por cima, Santa Ceia, de jeito nenhum. A gente não idolatra a morte de Cristo, nós anunciamos a morte de Cristo. Renuncie sua vontade. Renuncie seu eu. Pare de bater no peito e dizer eu sou o cara. Não é nada sem Deus. Foi pregado ontem no culto de ensino. Nós não somos nada sem Deus. Pare de achar que é alguma coisa. Não é nada se Deus não deixar. Para de ficar
fechando a porta na cara de Jesus. Vai chegar uma hora que ele não vai bater mais. Vai chegar uma hora que ele vai voltar e tu fica. Queira renunciar ao seu eu. É aí que está o problema. Renuncie. Pare de ter esse coração endurecido. Tenha um coração quebrantado. Deixa Jesus entrar. Porque se você continuar assim, no céu tu não irás. E participar de jeito nenhum. Irmão, venha. Jesus faz questão. Tu não acha que entristece o coração de Deus por você negar ele na festa do filho dele? Não negue, venha. Se reconcilie, peça perdão, ainda dá tempo. Jesus não voltou ainda. O Espírito Santo vai subir nesse último dia. A pregação vai acabar. Só vai ter louvor. E quem vai servir a Santa Ceia infinita vai ser o próprio Jesus. E vamos estar trabalhando para Ele. Frente a frente. Mas para isso temos que renunciar ao nosso eu. Temos que renunciar às nossas vontades, nossos pecados, nossos erros e falhas. É uma manhã de reconciliação. Vem cear a partir de hoje. Já imaginou? Antes do ano terminar, primeiras horas de dezembro, você está renunciando aos seus pecados para Jesus. E à noite, você está no culto da Santa Ceia do Senhor. Mas eu vou tomar Santa Ceia na onde? Procure uma igreja mais perto da sua casa. Se você mora por aqui no Ariston, hoje, na Rua Margarida Galvão, 574, a nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 26, Cidade de Eston, Carapicuíba, vamos ter o culto de Santa Ceia do Senhor, a última do ano. Vem e traga mais um. Sua presença vai ser importante. Venha. Se reconciliou, pediu perdão a Deus, venha. Vem cear. Vem cear quando ainda dá tempo. Não se sabe se o ano que vem vamos ter essa oportunidade. Não se sabe se o ano que vem vai ter essa próxima oportunidade. Eu não sei se nem vamos viver o ano que vem. Jesus pode voltar antes ou agora ou daqui a pouco. Mas a minha consciência está tranquila. Porque eu fiz a minha parte. Agora só está por aí. Mas não só por isso. Porque eu sempre procurei viver aquilo que Deus mandou. Por mais com pecados e erros e falhas às vezes, eu reconheço que errei, eu reconheço que falhei e eu reconheço que eu preciso se aproximar mais com Jesus. Isso que é gratificante para Deus. Deus não quer um pessoal fanático ou idolatração de parede ou santarrão, não. Deus quer um povo que adore Ele, que vive sua palavra. Só isso. O problema é que as pessoas que não têm conhecimento não entendem isso. Mas hoje não é conhecimento, é noite de reconciliação. Se reconcilie dos seus pecados, se reconcilie das velhas práticas e venha ser um novo homem, uma nova mulher de Deus. Que você vai ter suas transgressões perdoadas, seu nome escrito no livro da vida e Jesus Cristo te dará o pão e o cálice. Desceu as águas, batismais, uma nova criatura pode cear. Porque é a primeira Santa Ceia que marca. As outras também são importantes. Vai te aprimorando e vai te revestindo de poder como batismo do Espírito Santo e vai te enchendo. Aí quando vai ver, tá tudo ok. O que é que está acontecendo que está te impedindo de você vir para a mesa? Venha para a mesa. Venha cear. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e te multiplique a sua vida.
Tome a Santa Ceia com dignidade, com a consciência tranquila, não com indignidade e não de forma indignamente. A gente não é digno, mas eu falo tomar com a consciência tranquila, não sendo um super-herói gospel, mas estou vivendo em santidade, eu peco e erro, mas peço perdão a Deus, não procuro mais, então vá. Mas se alguma contenda, algum pecado antes da Santa Ceia, confesse e peça perdão e se endireite. Quer tomar Santa Ceia? Você que não é batizado, procure descer as águas e se conectar mais com Deus, que aí você terá uma vida transformada. Mas para isso eu lhe oriento, procure uma igreja mais próxima da sua casa e procure um pastor. Amém? Que Deus lhe abençoe. Tem alguém que, eu sei que é importante uma alma para o céu, mas tem alguém hoje que quer reconciliar para Jesus? Tem alguém hoje que quer ter as suas transgressões apagadas? Tem alguém hoje que quer citar Jesus? Tá tudo ok? Tá tudo bem mesmo? Analisou, pensou como foi esse ano, como se comportou, o que pensou, o que fez, o que deixou de fazer, o que não deixou de fazer? Tá tudo ok? É sério isso, irmãos? Essa palavra também serve para mim. Tá tudo ok? Tá tudo bem? Fez aquilo que Jesus mandou? Tá tudo ok? Não só isso, como é que tá a vida? O que pensou? O que fez? Uma autoanálise para depois do si mesmo não cair. Muitas vezes também eu faço isso também para mim mesmo. Eu faço isso também para mim mesmo. Eu fiquei pensando, analisando essa semana, esse mês, como é que eu fui. E eu confesso, não vai ser 100% super. Mas pelo menos o básico, graças a Deus, foi. E eu reconheço que eu tenho que melhorar muito. Tem alguém que quer citar Jesus hoje? Tem alguém? Aleluia? Se não tem, Deus abençoe. Que Deus te conceda uma próxima oportunidade e a hora estourou. Aleluia. Vamos orar? Daqui. E é só até aqui. Que Deus te abençoe. Irmãos, avisos. Hoje foi a última live de sábado com Deus do ano. À noite teremos na nossa igreja a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 26, Carapicuíba, Congregação Cidade de Ston, a Santa Ceia do Senhor, às 6h30, a última do ano. Você que é batizado, ou que não é, mas quer só participar do culto, vem em nome de Jesus. Sua presença vai ser um prazer. Você não vai ver religião, vai ver Deus, que é mais importante. Amém? Em outras palavras, amanhã, live de missões e dia 21, live da cantada de Natal, às 9 horas da manhã. Amém? Deus abençoe. E dia 31 de dezembro, às 21 horas, a live da virada. Que Deus te abençoe e guarde seus caminhos. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelos hinos, obrigado por tudo que o Senhor falou nesta manhã, que eu diminua e que o Senhor cresça, que almas, papai, venham ser reconciliadas suas más transgressões, ser seu nome apagado do livro da morte, ter seu nome escrito no livro da vida, e aqueles que vão estar o Senhor como seu único suficiente Salvador, que o Senhor Jesus não saia mais de lá, que o Senhor venha entrar, apague seus pecados, que o Senhor venha perdoar, tira seu nome do livro da morte, coloque no livro da vida, abençoe e multiplique. E já te agradeço, obrigado por tudo, não ter uma semana abençoada, um dia abençoado. Amém. Erga suas mãos. Que você esteja no caminho do deserto, porque o deserto faz o crente descer e subir. Que você esteja seguro e protegido nas asas do meu amigo, do nosso amigo Espírito Santo. E que você esteja na palma da mão do nosso Deus de Israel. Que Deus abençoe sua família, seu futuro emprego, sua casa, seus sonhos, objetivos, seus projetos. E que venha não só hoje se examinar, mas só hoje, mas para tudo sempre. Eu digo, nós dizemos, eu digo, amém!
Deus abençoe, fique com Deus, amo vocês, um abraço. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ter todas as notificações do vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e você não está vendo besteira, e sim a palavra de Deus que é mais importante. Me ajude a levar a palavra de Deus para as pessoas que precisam, porque eu tenho um sonho e estou aqui como homem de Deus para te dizer e como profeta. Deus tem grandes coisas para você antes de 2026 e depois. Deus abençoe. Santo Deus.